Fala galera, tudo beleza? Espero que estejam todos bem. Chegando agora com mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Ferreira. Já pedindo para você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Se você não sabe como é que se inscreve, ó, tá aqui, você clica nesse botãozinho preto aí de inscrever-se, vai passar a receber todos os conteúdos aqui do canal Rodrigo Ferreira e ficar cada vez mais inteirado sobre o dia a dia do ABC Futebol Clube. Vídeo de hoje é para falar naturalmente sobre o jogo de ontem, né? A equipe do ABC infelizmente perdeu para o Vitória, foi goleado 3-0 dentro do estádio Frasqueirão, chegou à sua terceira derrota consecutiva na temporada, né? Vamos falar sobre isso. Eu vou dar a minha opinião, que é que eu achei da atuação do ABC no primeiro e no segundo tempo, né? Foram dois tempos bem distintos. Eu falo sobre o jogo logo depois da vinheta. Conta esse detalhe que a Frasqueira quer ouvir o Rodrigo. Muito bem, meus amigos, havia uma expectativa muito grande, né, com relação a esse jogo, ABC e Vitória. Mas, querido, vinha já de duas derrotas seguidas, havia perdido para o Grêmio na Copa do Brasil, depois teve uma derrota, né, bem amarga para o Londrina, com gols 43 do segundo tempo, fora de casa na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem, né, por ser o primeiro jogo dentro de casa, o reencontro com a torcida dentro do estádio Frasqueirão, todo mundo estava com uma expectativa elevada para que o ABC pudesse, né, fazer um bom jogo e conseguir, principalmente, o resultado positivo, conseguir a vitória diante do time baiano. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Foi bem diferente, inclusive, do que aconteceu. A partida começou com o ABC tomando muita iniciativa, né? O primeiro tempo foi um pouco aberto, o ABC, à medida em que tentava atacar a equipe do Vitória, também cedia alguns espaços. O time do Vitória chegava bem, quase que sempre pelo seu lado do esquerdo do campo de ataque, né? Fazendo bons cruzamentos. O Léo Gamalho também sempre sendo uma figura muito perigosa dentro da grande área do ABC. Mas no primeiro tempo o ABC conseguiu, de certa forma, né, impor o seu ritmo jogando dentro de casa. O ABC conseguiu ser o ABC que a gente conhece, né? Isso nos 45 minutos iniciais. Por exemplo, o Felipe Garcia teve várias oportunidades, várias finalizações, né? Teve chute que ele bateu cruzado, o goleiro defendeu. Teve pelo menos 3 situações de cabeça que eu me lembro aqui, que o Felipe Garcia conseguiu chegar a finalizar a jogada, mas a finalização não foi da maneira como deveria ter sido, né? Acabava que resvalava um pouco, subia demais a bola. Enfim, o ABC conseguiu criar situações de gol até em demasia no primeiro tempo, né? Não tem aqui os números finais de como é que ficaram a quantidade de finalizações no primeiro tempo, mas pensando assim, né, relembrando os lances do jogo, dá pra ver que o ABC teve um volume de finalização interessante no primeiro tempo, a maioria delas saindo dos pés do Felipe Garcia. Durante o primeiro tempo, né, ele acabou tomando um cartão amarelo num lance isolado por uma reclamação que foi um pouco exagerada dele, na visão do árbitro, né? O árbitro Candansan, que era o árbitro da partida, tomou o primeiro cartão amarelo por essa questão da reclamação. E aí essa é uma nova orientação, para quem não sabe, da CBF, de ter tolerância zero, né, com qualquer tipo de reclamação, seja de atleta, seja de membros da comissão técnica. E assim, o árbitro do jogo logo puniu o Felipe Garcia com um cartão amarelo pela reclamação, de certa forma até um pouco mais evasiva, né, exagerada, que teve o jogador em um lance durante o primeiro tempo. No final do primeiro tempo, ele acabou dando uma entrada perigosa, né, no jogador da equipe do Vitória, no Camutanga. Foi basicamente só no pé, só no tornozelo do atleta do Vitória e merecidamente tomou o segundo cartão amarelo. E a gente sabe, né, a regra do futebol, 2 cartões amarelos se transformam no vermelho e o jogador foi expulso. Inclusive, a torcida ficou revoltadíssima com a marcação do árbitro, né, pela expulsão do jogador, mas na minha avaliação, né, e eu vi as imagens logo depois ali do término do primeiro tempo, foi uma expulsão justa. A primeira pela reclamação besta, esse sim, cartão deveria ter sido evitado não pelo árbitro, mas pelo próprio Felipe Garcia, né? Um lance besta como aquele, ele acabou tendo que reclamar bastante, tomou um cartão e depois precisou fazer uma falta, né? Uma falta até que foi, de certa forma, acidental, mas não tira o peso da falta, tomou o segundo e foi expulso. A partir daí, meu amigo, a situação para o ABC mudou, né? A situação mudou, a equipe, infelizmente, abdicou de jogar no segundo tempo, né? A ABC já voltou do intervalo com uma alteração. O Marchiori tirou o Léo Ceará, que não estava fazendo um bom jogo, colocou o Rafael Luiz, numa tentativa de que o Rafael Luiz é aquele jogador, aquele meio-campista que costuma pisar bastante na área, né? Vez por outra consegue fazer gols. E essa foi meio que a ideia do Marchiori, né? Colocar o Rafael Luiz para tentar ter também uma válvula de escape nos contra-ataques que a equipe iria ter naturalmente durante aquele segundo tempo.
O problema, na minha avaliação, é que Marchiori baixou demais as linhas, né? Ele chamou demais o Vitória para o seu campo defensivo. O próprio técnico do Vitória, Léo Condé, falou na entrevista coletiva depois do jogo, né, para os colegas de outras emissoras de rádio, que inclusive não esperava o ABC ter recuado tanto, né, ter baixado tanto as linhas no segundo tempo. Ou seja, foi uma surpresa até para o próprio Léo Condé, técnico da equipe do Vitória, pelo que ele mesmo falou na entrevista coletiva. E aí, chamando o Vitória para o seu campo defensivo, fica bem mais complicado de você conseguir administrar o jogo, né? O Vitória ficou cerca de 20 minutos tocando a bola para um lado, para o outro, fazendo o que queria, só esperando o momento certo de dar o bote, né? E aí, numa situação de um passe errado do Márcio Azevedo, a bola acabou respingada pelo lado direito, o Fábio Lima, já cansado, não conseguiu acompanhar, né? Não conseguiu fechar o nível para evitar que o atleta do Vitória chegasse na bola. Veio o passe para o GG e o GG finalizou com muita qualidade, fazendo 1-0. Depois que fez o primeiro, meu amigo, aí bate, né, aquele marasmo na equipe, parecido com o que aconteceu no jogo contra o Grêmio, aqui pela Copa do Brasil. E aí vieram os dois pênaltis, né? O primeiro cometido pelo Márcio Azevedo, na minha avaliação, pênalti claro, e aí você pode me rebater, mas o jogo contra o Grêmio teve o lance do Kahneman que não foi marcado o pênalti. Não foi marcado, mas também era pênalti claro. Eu falei isso nas minhas redes sociais, né? Então o fato de não ter sido marcado contra o Grêmio não invalida do árbitro de ontem ter marcado o pênalti do Márcio Azevedo. Tudo bem, ele estava de costas, mas ele subiu com os braços abertos, né? Assumiu um risco desnecessário. A bola tocou no braço dele, pênalti claro, bem marcado pela arbitragem. E o Vitória conseguiu fazer o segundo gol com o Léo Gamalho. O terceiro gol foi outro pênalti, né? Cometido dessa vez pelo Richardson. Acabou chegando atrasado na marcação do atleta do Vitória, e aí o Léo Gamalho, mais uma vez, com a sua qualidade, né, conseguiu fazer o terceiro gol. Uma derrota muito pesada, muito dolorida. É a primeira vez que o ABC é goleado sob o comando do técnico Fernando Marchiori, em quase 60 jogos que ele está aqui na equipe do ABC, né? Infelizmente calhou de ser uma goleada dentro do Frasqueirão, né, para ficar ainda mais dolorido essa situação. E a terceira derrota seguida, né, também do técnico Fernando Marchiori no comando do ABC. Perdeu do Grêmio, perdeu do Londrina e agora da equipe do Vitória. Algo inédito também nessa passagem dele pela equipe alvinegra. Um resultado realmente bem difícil de digerir, né? Confesso que foi até difícil para dormir bem hoje à noite, né? Eu não estava acostumado a ver o ABC ser goleado, muito menos dentro do Frasqueirão. Mas é isso. Aconteceu, primeiro tempo muito bom na minha avaliação, segundo tempo ruim demais, muito em detrimento da expulsão ocorrida no final da etapa inicial e também, né, da maneira como o ABC se comportou, né, adotou a estratégia de chamar o Vitória para o seu campo defensivo durante o segundo tempo todo. Acho que foi uma estratégia muito arriscada, né? Dava para ter tentado alguma outra forma, né? Até mesmo aquela segunda linha não ficar tão próxima da primeira, né? Não ficar tão próxima dentro da sua grande área. Isso acabou facilitando, sem dúvida, a situação do jogo para o time baiano. Então é isso, meus amigos, essa é a minha opinião, a leitura que eu fiz desse jogo, esse ABC 0, Vitória 3. E agora, né, juntar os cacos, seguir pra frente aí, quinta-feira já tem Copa do Brasil, ABC contra a equipe do Grêmio. E no outro domingo tem jogo em casa de novo pela Série B contra o Ceará, que também vem de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro da Série B. E também vem de uma derrota, um 3-0 dentro de casa, eles perderam do Guarani pelo placar de 3-0, né, no último sábado. É isso, meus amigos, grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Até a próxima!